Ok, shalom pessoal, boa tarde a todos aí que estão assistindo aí pelo Ministério Evangelístico Caminho de Sião. Tá aqui o pastor Kerster e o diácono Davi. Nós queremos falar um pouquinho sobre antropologia, né? E quando a gente fala um pouquinho de antropologia, nós falamos também de pensamentos, né? Que a palavra antropologia seria a lógica, né? Ou a razão de pensamento de um homem em sua época. E vamos falar um pouquinho sobre Inácio de Antioquia, né? Ele é visto dentro daqueles que estudam a visão da restauração. Ele é visto como aquele que foi aquele que deu margem, ou o precursor, tá? Ao cristianismo que temos hoje, principalmente o cristianismo católico, né? É claro que até mesmo a questão dos protestantes, né, teve também uma influência muito grande, tá? Eu tô com uma literatura aqui, o Davi tá com ele na mão aqui, o Davi vai me auxiliar. E essa literatura aqui ela vai abordar bastante algumas questões sobre o pensamento de Inácio. Essa carta é uma epístola chamada Epístola aos Magnésios, tá? E ela é bem interessante que ela vai demonstrar, né, por volta do ano 90 depois de Cristo, qual que seria o pensamento do Santo Inácio referente à Torá e os profetas, né? Nós vemos hoje muitos ensinamentos teológicos, que a lei foi abolida, que o Shabat foi abolido, e esse pensamento é muito utilizado, até mesmo posteriormente, por um pai da igreja chamado João Crisóstomo, a epístola de Inácio de Antioquia aos Magnésios. Então a gente queria falar um pouquinho. Eu vou pedir para o Davi ler aqui, né? No caso é curto, a gente vai pegar, dar uma destrinchada nela aqui, desde o capítulo 1 até o capítulo 3. E vamos falar alguma coisinha, né, Davi? Isso mesmo, shalom a todos. E vamos lá, este livro, para quem tem curiosidade, quem gostaria de saber, é o livro número 3, Livros Apócrifos e Pseudepígrafos da Bíblia, tá? Na página 408 tem essa epístola que o pastor acabou de falar, Epístola de Inácio aos Magnésios. Capítulo 1 diz assim: Inácio, que também é chamado de Teóforos ou Teóforos, e o bem-aventurado pela Igreja, pela graça de Deus, o Pai, em Jesus Cristo, nosso Salvador, em quem eu saúdo a Igreja, que fica na Magnésia, perto de Menderes, e a qual desejo toda a alegria de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo. Quando soube de vosso amor fraterno e da misericórdia de Deus, cheio de alegria, desejei muito falar convosco com a fé em Jesus Cristo, por ter sido digno de receber um nome tão notável. E pelo compromisso que mantenho, eu enalteço as igrejas, esperando que haja nelas uma comunhão do corpo e do Espírito de Jesus Cristo, nossa vida eterna, assim como uma comunhão de fé e misericórdia, às quais nada se sobrepõe. Mas enalteço especialmente Jesus e o Pai, em quem se suportarmos todas as provocações deste mundo e nos livrarmos, poderemos desfrutar de Deus. Percebendo que fui considerado digno de vos ver, por Damas, vosso bispo mais distinto, e por vossos presbíteros muito honrados, Bassos e Apolônio, e por meu servo Sótil e o diácono, com o qual eu me alegro, uma vez que ele é subordinado tanto a seu bispo quanto à graça de Deus, aos presbíteros e à lei de Jesus Cristo. Decidi então escrever a vós. Por isso, convém a vós não considerar vosso bispo tão próximo por conta de sua idade, mas sim dedicar toda a reverência a ele, segundo o poder de Deus, Pai. Da mesma forma que observo vossos presbíteros santos fazerem, sem se importar com a idade, que de fato parece ser bem jovem, mas sendo moderados com relação a Deus, submetendo-se a ele, ou melhor, não a ele, mas ao Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o bispo de todos nós. Será, portanto, conveniente a vós, com toda honestidade, obedecer vosso bispo, honrá-lo, e ficareis satisfeitos em fazê-lo. Pois aquele que não o faz não engana o bispo, a quem consegue ver, mas ofende aquele que é invisível. Tudo o que se faz não reflete somente no homem, mas em Deus, que conhece o segredo de nossas almas. É, portanto, adequado que não apenas sejamos chamados de cristãos, mas que o sejamos de fato. Assim como alguns chamam seu comandante de bispo,
mas fazem tudo sem ele. Um minutinho que a luz acabou. Voltou. Sem ele. Não consigo pensar que essas pessoas têm uma consciência livre, sendo que não vivem em comunhão, de acordo com os mandamentos de Deus. Esse foi o capítulo 1. Muito bom. Nós observamos aqui, Davi, no capítulo 1, que ele exorta a epístola, os bispos, né, no caso de os magnésios aí. Sim. E nós observamos que ele fala sobre exaltar o pai e o filho, até aí tudo ok. E ele cita também seguirmos a lei de Cristo. Né? Eu tenho essa epístola também, ela no caso em grego, tá a palavra nomos ali. E nós sabemos que a palavra nomos vem da palavra torax, que vem do verbo iará, que significa instrução ou ensino. Então, ou seja, ele pede para seguirmos a instrução de Cristo, que seria o quê? A halahá de Cristo, né? Que seria a forma que Cristo interpretava a Torá. Até aí tudo ok, beleza. Essa parte aqui é até bom para se entender como que se funcionava a eclesiologia do primeiro século. Sim. Viu que os bispos que eram superintendente, aliás, os presbíteros que eram superintendente da congregação, eles eram chamados do quê? De episcopon, né, em grego, que significa bispo, né, ou seria o nome dado ao presbítero superintendente da congregação, que é bem interessante. Sim. E é bem interessante também que dentro da questão antropológica, nós aprendemos aqui, estudando essa questão dessa epístola, temos uma sinagoga de Alexandria, que data do 2º século antes de Cristo, e nessa sinagoga, provavelmente ela era uma sinagoga helenista, tá? O livro do Dr. Marty Gutman ele vai falar um pouquinho sobre isso. Essa sinagoga ela vai abordar algo bem interessante, por quê, pessoal? Porque ela vai falar sobre a questão onde está o website, onde colocava-se o rolo da Torá, está escrito, no caso, em grego. E os líderes da sinagoga eram chamados do que também, pessoal? De presbíteros, ou bispos, né? Então, por exemplo, através dessas questões antropológicas e arqueológicas, nós aprendemos que o corpo eclesiástico ele surgiu do sistema sinagogal. Isso é bem interessante. Tá? Ele vai ler aqui o capítulo 2 e a gente vai destrinchar e passar algumas perspectivas bem interessantes também. No capítulo 2 diz assim: já que todos devem morrer, ele os aconselha a viver de forma correta e em comunhão, percebendo que tudo tem um objetivo. Há duas coisas que nos são dadas indistintamente: a vida e a morte, e todos devem ir para o seu local apropriado. Pois, assim como há dois tipos de moedas, a de Deus e a outra, do mundo, e cada uma delas tem a sua própria inscrição cunhada, também essas distinções para a vida e para a morte. Os incrédulos pertencem a este mundo, mas os fiéis, por meio da misericórdia, têm o cunho de Deus, Pai, por Jesus Cristo, cuja vida não nos pertence se não estivermos dispostos a morrer de acordo com o seu sofrimento. Por isso, assim como percebi nas pessoas que mencionei anteriormente, em todos vós há fé e misericórdia. Por isso, eu vos aconselho que aprendais a fazer tudo em consonância divina. Vosso bispo comandando no lugar de Deus, vossos presbíteros no lugar do conselho dos apóstolos e vossos diáconos, os mais apreciados por mim, encarregados do ministério de Jesus Cristo, que foi o Pai antes mesmo de todas as épocas, e se revelou para nós no final. Por isso, seguindo os mesmos costumes sagrados, percebei que vós todos reverenciam uns aos outros, e não deixai que ninguém cobisse a carne do próximo, mas que todos vós amem uns aos outros como amam a Jesus Cristo. Não permitais que nada seja capaz de criar uma separação entre vós, mas permanecei unidos a vosso bispo e àqueles que vos comandam, pois são vossos exemplos e guias no caminho para a imortalidade. Assim como o Senhor não fez nada sem o Pai, estando unido a Ele, nem sozinho, nem por meio de seus apóstolos, também vós não fareis nada sem vossos bispos e presbíteros. Nem vos empenhareis a permitir que qualquer coisa se pareça racional para vós mesmos, mas que nos reunamos no mesmo local, que tenhamos uma só oração, um só clamor, um só Espírito, uma só esperança, uma só misericórdia, uma só alegria imaculada. Há apenas um Senhor, Jesus Cristo, e ninguém é melhor que Ele. Por isso, vinde todos juntos como sendo um mesmo templo de Deus,
um mesmo altar, unidos em Jesus Cristo, que veio de um único Pai, existe com apenas um e retorna ao mesmo Pai. Esse foi o capítulo 2. Muito bom. Então, observe aqui que ele traz uma supervalorização ao bispo, né? Sim. Isso aqui já é, como diz o pastor David Young, que é um doutorado na história da igreja, né? Que foi meu professor no CATS. Nós observamos aqui que já existe um sistema de um papado, né? De os presbíteros supervalorizar um bispo, tá? E esse bispo que é supervalorizado, como diz aqui o Santo Inácio, ele seria como se fosse o próprio representante de Deus aqui na Terra. Isso. Então, ou seja, é bem interessante que foi esse camarada aqui, o bispo Santo Inácio, que ele ensinou que a igreja tinha que ser o quê? Católica, né? Católica, em grego, significa literalmente o quê, pessoal? Geral ou universal, né? E trouxe a perspectiva que um bispo deveria ser super valorizado, né? Então ele vai trazer essa perspectiva na sua epístola, tá? Nós vamos ver agora no capítulo 3 algumas coisas que vai sair fora do pensamento dos apóstolos, tá? Então é bem interessante para você ver de onde que surgiu a questão teológica, tá? O Davi vai estar lendo aí. Vamos lá. Capítulo 3 diz assim: Ele os adverte quanto aos falsos juízos, especialmente aqueles de Ebion e dos cristãos judaizados. Não sejais enganados por doutrinas desconhecidas, nem por fábulas antigas, pois são inadequadas. E se continuarmos a viver de acordo com a lei judaica, iremos reconhecer que não recebemos nenhuma graça. Pois até mesmo os profetas mais sagrados viveram de acordo com Cristo Jesus. E por isso eles foram perseguidos, sendo inspirados por sua graça a convencer os incrédulos e desobedientes de que há um Deus que se manifestou por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que é a sua que é sua palavra da vida, que não veio do silêncio, que agradou àquele que o enviou. Portanto, se aqueles que foram criados nessas antigas leis alcançarem, apesar disso, a novidade da esperança, sem mais guardar o sabá, mas guardando o dia do Senhor, no qual surge nossa vida por meio dele, e por meio de sua morte, a qual alguns ainda negam, cujo ministério fomos levados a acreditar, e portanto esperar que sejamos considerados os discípulos de Jesus Cristo, nosso único mestre, como conseguiremos viver indiferente a ele, cujos discípulos eram os próprios profetas, e que os consideraram com todo a sua alma como seu mestre. E por isso ele, por quem eles esperaram legitimamente, chegou e os ressuscitou dos mortos. Não nos tornemos, então, indiferentes à sua bondade, pois se ele não nos tratasse de acordo com nossas ações, não seríamos nada. Por isso, ao nos tornarmos seus discípulos, que aprendamos a viver de acordo com as regras do cristianismo. Aquele que é chamado por outro nome que não este, não é de Deus. Grave. Muito bom. Dá só Vou dar uma pausa porque tem bastante informação tem aqui. uma coisa para falar aqui. Sim. Aqui é bem interessante que você viu que ele já fala contra a lei de Deus, né? Sim. Ele vai falar que a lei de Deus seria fábulas, né? Agora, por exemplo, vai ter alguns teólogos que vão dizer assim: essa lei de Deus que ele fala que é fábula seria a interpretação da Torá ou a Torá em si? Né? Que existe duas perspectivas sobre esse assunto. Por quê? Se ele está se referindo à Torá como fábula, tá? Ele está falando que a lei de Deus seria uma fábula. Exatamente. Tá? Agora, se seria a lei de Deus como legalismo, por quê? Nós vamos encontrar no Novo Testamento a expressão erganomos, né, que é obras da lei, que seria uma expressão que conota a questão do que, Davi? Significa a interpretação da Torá. Tá? Então nós sabemos que, por exemplo, os Gálatas, eles queriam fazer que todo mundo se transformasse em judeus, né? Sim. E já os romanos já queriam ser os detentores da fé. Da promessa, né? E tudo. Exatamente. Então, ou seja, aí Paulo fala, vocês não são salvos pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Aleluia. Tá? E as obras da lei que ele está falando não é a Torá. As obras da lei que ele está falando ali seria
a interpretação legalista da Torá, né? Então, ou seja, mas ninguém é salvo por circuncidar a carne, mas pela fé em Cristo. Então, Paulo está querendo dizer isso aos Gálatas. Agora, nós não sabemos aí, Davi, se o Santo Inácio, se ele está trazendo a lei aí, que é fábula, ou se ele está se referindo à Torá em si, ou se está se referindo à interpretação da Torá. Se for a Torá, é mais grave ainda. Né? Exatamente. Nós queremos que seria a Torá, por quê? Porque no contexto ele vai falar o que aí? Contra o sábado. Isso. Né? E vai falar que vamos celebrar o dia do Senhor, que seria o dia da ressurreição. Ou seja, durante toda a Bíblia, o dia do Senhor se refere ao Shabat. Nunca se referiu a outro dia. Né? Sendo que nessa época, é claro que Santo Inácio, provavelmente ele seguia o calendário joroliano, né? Que é muito parecido com o calendário gregoriano de hoje. Mas nós observamos aqui que é bem interessante que ele fala contra o sábado. Então, ou seja, da onde que surgiu esse pensamento? Veio o próprio apóstolo Paulo, ele fala em Atos 24:14 que confesso-te que segundo caminha quem chamam seita, sirgo ao Deus dos nossos pais, sendo zeloso da lei e dos profetas. Como que a lei é fábula se o próprio apóstolo Paulo está falando, né? Sim. Apesar que aqui também ele vai citar os ebionitas, né? Eles vão citar os cristãos judaizados, né? Uhum. Né? Ou seja, esses ebionitas aí, muitos, né? Existe um contexto bem amplo sobre a história dos ebionitas. Essa palavra ebion, né? Ou evion, vem do vocábulo hebraico pobres, né? E esse evion pobres não era no sentido financeiro, né? Mas evion seria pobres no sentido de pessoas aflitas, né? Que é bem interessante. Pessoas que passavam por aflições. E nós sabemos que os discípulos de Jesus, crentes, né, judeus, eles passaram por grandes dificuldades na parte histórica, né? Então é bem interessante, Davi, que você vê que ele já faz uma crítica aí. E esse pensamento aqui, pessoal, influenciou o pensamento posterior católico, que influenciou depois o protestantismo, tá? Vamos ler mais um pouco, Davi? Vamos. Agora o negócio vai ficar vai engrossar um pouquinho o caldo, né? E aqui eu dou uma pequena pausa porque é muito chocante você ler isso, né? Você Sim. ter um entendimento sobre isso. Olha só. Aqui diz assim: abandonai então a antiga intenção, cruel e nociva, e sede convertidos à nova intenção, que é Jesus Cristo. Sede instigados por ele, para que ninguém entre vós seja corrompido, pois sereis julgados por vossas escolhas. É um absurdo citar Jesus Cristo e acatar o judaísmo, pois a religião cristã não aceitou os judeus, mas os judeus aceitaram os cristãos, para que todos os idiomas que têm fé possam se juntar em Deus. Escreva essas coisas, meus caros, a vós, não para que eu conheça quem, entre vós, está propenso ao erro, mas, assim como poucos dentre vós, eu quero prevenir-vos para que não caiais nas armadilhas da falsa doutrina. É muito forte. Ele fala aqui como se o judaísmo fosse um pensamento monolítico do primeiro século, né? Que é uma coisa que a gente aprende nas aulas. E nós sabemos que o judaísmo não era monolítico. Não tinha um pensamento único. E ele fala o quê? Que o cristianismo aceitou o judaísmo, né? Exato. E o judaísmo aceitou o cristianismo. Como que... Isso seria uma falácia, pessoal, porque a palavra cristianismo vem do grego cristianos, né? Que significa seguidores de Cristo. Os primeiros seguidores de Cristo está em Atos 11:26, né? Que aparece ali em Antioquia, né? Inclusive ele era de lá, né? Ele conheceu, mas distorceu a fé posteriormente. Provavelmente conheceu o apóstolo Paulo e Barnabé também. E você vê que o pensamento dele já é totalmente distorcido daquilo que as próprias escrituras ensinam. Até mesmo quando Paulo fala a Timóteo que existia alguns que estavam pregando doutrinas de demônios, né, e estavam trazendo gangrena para o evangelho, a possibilidade de ser esse camarada aqui é muito grande, porque ele foi contemporâneo ao apóstolo Paulo. É claro que quando escreveu essa epístola, provavelmente o apóstolo Paulo já tinha sido martirizado, mas você vê que é bem interessante. Ele diz que Jesus criou uma religião, pessoal. Jesus nunca criou uma religião, pessoal. Não. Nunca criou. Jesus, ele era judeu, sempre foi judeu, né? Na realidade, Jesus ensinou um tipo de judaísmo no primeiro século. E esse judaísmo passou a ser um tipo de cristianismo. Por quê?
Porque os seguidores de Cristo, gentios, chamaram as doutrinas de Jesus de cristianismo, né? E por isso que posteriormente surgiu essa questão. Então é bem interessante que ele vai falar que o cristianismo aceitou o judaísmo, mas o judaísmo não aceitou o cristianismo. Mas os primeiros discípulos de Jesus eram todos judeus, pessoal. Exatamente. Paulo não é judeu, Davi. Paulo nunca deixou de ser judeu. Exato, zeloso da Torá, da lei. Exatamente. Né? Até Lucas mesmo, temos um estudo da faculdade hebraica do Dr. Elías Zorkinzenberg. Até o próprio Lucas mesmo, pessoal, tá? Tem um estudo do Dr. Elías Zorkin que o Lucas, ele seria um judeu helenista, tá? Existe mais evidência dele ser um judeu do que um não judeu. Tá? Então, para você ver que esse tipo de doutrina, ele foi a mola propulsora para afastar as pessoas da igreja. Aquilo que nós falamos na rádio, né, no caso, nessa semana, foi a mola propulsora para afastar as pessoas da verdadeira doutrina. Né? Tem mais coisa para ler, David? É o finalzinho aqui. Vamos lá. Para que aprendais sobre o nascimento, o sofrimento e a ressurreição de Jesus Cristo, nossa esperança, que foi executado na época do governo de Pôncio Pilatos, que foi o mais verdadeiro e incontestável, e por meio de quem Deus impediu que qualquer um dentre vós fosse desvirtuado. E aqui acaba o capítulo. Aqui acabou no caso, que é o capítulo 3. 3, isso. E é bem interessante, acho que eu não sei se é no capítulo 4 ou 9, ele vai falar sobre algo bem interessante, dizendo que separando o termo judaísmo e cristianismo. Sendo que os discípulos de Jesus nunca deixaram de praticar judaísmo. O próprio James Dedan também, Epsanders, né, eles vão trazer essa perspectiva histórica bem interessante, que Paulo, né, sobre Paulo nunca deixou o judaísmo, pessoal. Simplesmente ele adaptou o judaísmo de Jesus para os gentios. Muito bom. E esse judaísmo de Jesus adaptado aos gentios se transformou em cristianismo posteriormente. No entanto que lá em Atos 15, Davi, foi dado aquele mandamento básico para os gentios, né? Não vamos perturbar a paz dos gentios, né? Vamos colocar um jugo e um fardo que nem seus pais... Mas a pessoa fala assim, nossa, Tiago chamou a Torá de fardo. Ele chamou a Torá de fardo não porque a Torá é um fardo, pessoal, mas, por exemplo, se a Torá já foi um fardo para os próprios profetas seguir, e os próprios israelitas seguir, porque eles não conseguiam obedecer a Deus. Imagine um gentil. Que não sabe nem quem é Deus. Não sabe nem o que é Deus. Seria um fardo muito maior. Vamos pedir apenas para eles abster da carne sufocada, cacherote, dos ídolos, a promiscuidade. E se eles quiserem aprender mais, estou aqui parafraseando, né, Davi? Sim. Moisés será pregado todo Shabat nas sinagogas. Então, ou seja, ali é um mandamento base. Se você ficar só nisso, ok. Se você, o gentil não é obrigado a ir mais que isso. Sim. Mas se a pessoa sabe que ela vai ser abençoada ao guardar o Shabat, se ela vai ser abençoada ao praticar kashrut, que mal tem? E que ela vai se aproximar mais ainda do Eterno. Exatamente, entendeu? Então isso não estamos falando aqui de soteriologia, de salvação. A pessoa não precisa guardar o sábado para ser salvo, não precisa guardar a alimentação kasher para ser salvo, não é isso. Mas para ter uma comunhão melhor com Deus. Então é bem interessante que eu quis trazer essas perspectivas aqui com o Davi, pessoal, para vocês observarem o quanto que o evangelho muitas vezes é distorcido. E da onde que surge esse pensamento que não é bíblico, pessoal. Sim. Tá? Não é bíblico. Você pega as epístolas de Timóteo e você vai ver, né, de Emileu e Filetos, que estavam trazendo gangrena para o evangelho. Tá? E Emileu e Filetos também era dessa região aqui dos magnésios. Não, esse aqui seria um pressuposto, tá? Trabalhamos com o pressuposto que ele poderia ter sido um discípulo de Inácio de Antioquia, por isso que ele estava trazendo essa questão de trazer gangrena para o evangelho. É o quê? É você trazendo morte para o evangelho. Quando você fala que o Shabat não é o dia santo, você está anulando os 10 mandamentos que o próprio Deus falou, pessoal. Tá? Não é porque Yeshua ressuscitou no primeiro dia da semana, né, Miaton, Sabaton, imediatamente após o Shabat, que o suposto domingo, no caso, gregoriano, seria o dia do Senhor. Que o domingo gregoriano surgiu em 1500 e pouco, lá, né? Praticamente 1500 anos depois. Exatamente. Então não faz nem sentido. Tínhamos só o calendário juliano, que era parecido, mas era uma coisa totalmente
distorcida, né? Então eu quis trazer essa perspectiva aqui para vocês observarem. Esse camarada aqui, Inácio de Antioquia, ao mesmo tempo que a epístola dele nos ensina sobre a eclesiologia do primeiro século, ela vai trazer também distorções bíblicas e para você perceber o pensamento católico, né? Tá? Eu vou fazer esse vídeo um pouco mais curto, mas eu vou combinar com o Davi para a gente voltar e ler o restante, do 4 ao 9, porque ali vai ter mais argumentos para que ele vai falar contra o judaísmo, ele vai falar que a igreja precisa ser católica, geral ou universal. Aí você vai entender de onde que surgiu o pensamento católico, né? O pensamento supersessionista veio dele. A questão de Velho Testamento ou a Torá ser abolida veio dele. O pensamento, no caso, veio dele. No concílio de Laodiceia, né? Acho que é de 335, se não me falha a memória, foi oficializado um pensamento que veio dele, Davi, né? Onde a igreja de Laodiceia ali, o concílio anula o Shabat e coloca o domingo como dia santo, tá? Então é bem interessante isso, tá ok? Quer falar suas considerações, Davi? Não, tudo foi falado já, mas um ponto que me chama bastante atenção é sobre esse pensamento de dividir. Nós somos igreja, só que tem salvação, só que... Mas esse pensamento, ele perpetuou e dura até hoje, se você for ver, né? E justamente essa visão da restauração busca isso, voltar na literatura, não somente na literatura, mas na questão literal também, da literatura, e ver os pontos em que a igreja acertou e os pontos que ela errou. Onde acertou, beleza, amém, mas onde errou, buscar retornar, corrigir esses desvios, né? Porque senão a gente vai continuar errando e tropeçando. Exatamente, ele falou que uma coisa muito importante antes da gente estar encerrando. A restauração não visa anular tudo que a igreja fez, ou até mesmo pegar um pedaço de pau e tacar na cabeça do Santo Inácio, não é isso? Tem coisas boas que ele falou? Tem muitas coisas boas aqui que ele falou. Mas essas coisas ruins têm que ser consertadas. Então, por exemplo, o que é restaurar, pessoal? Restaurar é mostrar para as pessoas onde a igreja errou e onde ela acertou. Onde ela acertou, fixe. Onde ela errou, corrija. Entende? Então é muito importante essas questões, porque a antropologia ela vai trabalhar o pensamento da época, e você vê que nessa época que ele escreveu essa epístola, o templo já tinha sido destruído, as admoestações dos apóstolos às igrejas da Ásia parou de ser feita, e o gentil, quando ele viu que Jerusalém estava destruído, ele começou a filosofar e fazer o quê? Nós agora somos o Israel de Deus. A lei já era, costume judaico já era, vamos agora seguir aquilo, nós somos o Israel espiritual. Eles começaram a trabalhar essas perspectivas, e isso trouxe doutrinas de demônios até hoje, porque até hoje as pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia, porque lê a Bíblia com esse tipo de pensamento. E esse pensamento acaba embaçando, Davi. Exato. Como o Matheus Zandona fala, né? É você ler sem os óculos de Roma. Exatamente. Né? Ler a Bíblia no contexto original e ser abençoado por isso. Amém? Amém. Nós agradecemos, tá? A atenção de vocês. Compartilhe esse vídeo se você gostou, tá bom? Deixe também os seus recadinhos aí. Se tiver alguma controvérsia, pode falar embaixo também. Sim. Que a gente pode trazer um vídeo de réplica sobre esse assunto, tá ok? Shalom, shalom. Deus abençoe a todos. Até mais.